Ok, voltando aqui, questão 8 colocou um fragmentinho, se você quiser você dá uma parada no texto, no vídeo e lê o texto, tá? Ele faz três considerações. A primeira consideração, ele diz que se a frase "havia um livreiro no meio do caminho" fosse passada para o plural, o verbo também iria para o plural. Mentira, porque o verbo haver tem o sentido de existir, você sabe disso. Se eu tivesse escrito uns livreiros, permaneceria havia, porque o verbo haver é impessoal, não tem sujeito, blá blá blá, aquela coisa toda que a gente vive falando em sala de aula, né? Nunca você vai colocar o haver no sentido de existir no plural, nunca da Silva, tá? 2. O sujeito da forma verbal descobrir é elíptico. Sim, é elíptico. Por que é elíptico? Veja. Elíptico é aquele sujeito que você sabe quem é, mas você não vê, como no caso do fragmento. Lê comigo aqui no foi, ó, começa com foi. Foi nesse meio tempo, por volta dos 13 anos, que descobri o livreiro Amadeu. Eu descobri. Eu não vejo o sujeito, mas eu sei que o sujeito é eu. Tá? O sujeito elíptico, ele é chamado por mim carinhosamente de sujeito estelionatário, né? Porque ele tem muitos nomes: elíptico, oculto, desinencial, subentendido, não expresso, implícito, enfim. Tudo isso pode ser atribuído ao sujeito oculto, elíptico, etc. 3. A colocação pronominal do se no segundo período, de acordo com a norma culta, é inaceitável. É mentira este item 3. Por que ele é mentira? Se a gente voltar ao fragmento, né, ocorre, como vocês estão vendo, próclise, não é? E aí, ó, no segundo período, começa com quando. Vou pegar aqui, ó, lê comigo, acompanha com a mãozinha aqui. Quando o colégio em que eu estudava se mudou para a Avenida Paraná, ó, esquece o em que eu estudava, porque isso aqui é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Pula de colégio para si. Quando o colégio se mudou, ou quando o colégio mudou-se, você pode colocar tanto a próclise como a ínclise, tá certo? Por quê? Porque esse se aqui está, na verdade, conectado a colégio, que é um substantivo. E como você sabe, substantivos nem têm poder de atração nem de repulsão, portanto, o item 3 está falso. Estelionatário, né? Porque ele tem muitos nomes: elíptico, oculto, desinencial, subentendido, não expresso, implícito, enfim. Tudo isso pode ser atribuído ao sujeito oculto, elíptico, etc. 3. A colocação pronominal do se no segundo período, de acordo com a norma culta, é inaceitável. É mentira este item 3. Por que ele é mentira? Se a gente voltar ao fragmento, né, ocorre como vocês... O que é elíptico? Veja. Elíptico é aquele sujeito que você sabe quem é, mas você não vê, como no caso do fragmento. Lê comigo aqui no foi, ó, começa com foi. Foi nesse meio tempo, por volta dos 13 anos, que descobri o livreiro Amadeu. Eu descobri. Eu não vejo o sujeito, mas eu sei que o sujeito é eu. Tá? O sujeito elíptico, ele é chamado por mim carinhosamente de sujeito, estão vendo? Próclise, não é? E aí, ó, no segundo período, começa com quando. Vou pegar aqui, ó, lê comigo, acompanha com a mãozinha aqui. Quando o colégio em que eu estudava se mudou para a Avenida Paraná, ó, esquece o em que eu estudava, porque isso aqui é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Pula de colégio. Ok, voltando aqui, questão 8 colocou um fragmentinho, se você quiser você dá uma parada no texto, no vídeo e lê o texto, tá? Ele faz três considerações. A primeira consideração, ele diz que se a frase "havia um livreiro no meio do caminho" fosse passada para o plural, o verbo também iria para o plural. Mentira, porque o verbo haver tem o sentido de existir, você sabe disso. Se eu tivesse escrito uns livreiros, permaneceria havia, porque o verbo haver é impessoal, não tem sujeito, blá blá blá, aquela coisa toda que a gente vive falando em sala de aula, né? Nunca você vai colocar o haver no sentido de existir no plural, nunca da Silva, tá? 2. O sujeito da forma verbal descobrir é elíptico. Sim, é elíptico, porque